Boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso culto especial. É um prazer tê-la conosco. Chame as suas amigas para que vocês possam se reunir, para que nós possamos nos conectar em um só coração. E é tão bom a gente estar unidas, mesmo que virtualmente, porque quando nós nos unimos, é mais difícil da gente fraquejar. Quando mulheres se unem, é mais difícil delas serem destruídas, porque a palavra de Deus diz que um corpo unido e edificado no Senhor, esse corpo, ele jamais poderá se perder. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu oro a Ti, pedindo para que no nome de Jesus o Senhor toque no coração dessas mulheres que nos ouvem, para que, Espírito Santo, você possa começar a trabalhar em cada coração, que o Senhor possa começar a sua boa obra, que o Senhor possa construir nelas, Deus, construir no coração delas, Senhor, a sua palavra, que elas possam ser construídas e conduzidas pela sua voz, Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
pensamentos pertencem a ti. Tu és a nossa devoção. Aí no seu lugar, levante as suas mãos. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Sabe, irmãs, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. E nós fizemos uma declaração forte nessa canção. Nós cantamos que nós seguiríamos o coração do nosso amado. Nós seguiríamos o coração do nosso Senhor. E eu não quero te assustar, mas o Senhor diz a mim que muitas mulheres estão sendo conduzidas, estão tomando decisões pelo seu coração. Muitas mulheres estão sendo sabotadas, estão sendo manipuladas, estão sendo influenciadas, porque estão seguindo o conselho do seu coração. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer levantar mulheres que se posicionam, mulheres restauradas, mulheres que são edificadas para edificar. Então, se você é uma dessas mulheres, eu quero que no nome de Jesus, você levante as suas mãos e tome posse dessa palavra. O Senhor quer levantar mulheres que não seguem o seu entendimento, mulheres que não se estribam em seu próprio entendimento, mas mulheres que seguem e ouvem a voz do Criador, ouvem a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nessa noite. Nós abrimos, Senhor, nós abrimos a porta do nosso coração a Ti. Fala conosco nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, que mulheres
cuidado das nossas almas. Nós não conseguimos viver longe de Ti. Nós não conseguimos viver longe do Seu amor, Jesus. Nós queremos Te desejar, Pai. Nós queremos negar os nossos desejos para desejar a Ti. Senhor, toca o nosso coração, fere o nosso coração. Fere o nosso coração com amor por Ti, Jesus. Com amor por Ti, Jesus. Que possamos seguir o caminho do Seu coração. Que possamos deixar o nosso orgulho de lado, Senhor. Que possamos deixar o nosso orgulho de lado, a nossa altivez. E irmos ao Seu encontro. Irmos ao Seu encontro. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Obrigada porque eu sei que o Senhor se faz presente em meio aos louvores do Seu povo. Amém, Jesus. Boa noite, irmãs. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que bom estar aqui nessa noite, podendo cultuar ao Senhor, né? Mesmo que de forma diferenciada. Para mim, uma experiência nova de estar falando com vocês aí, na casa de vocês. Mas é tudo para a glória de Deus. Nós estamos passando por um momento tão difícil dessa pandemia, onde nós estamos distantes, mas a igreja ela não parou. A igreja somos nós. Amém? Então nós vamos continuar com os nossos cultos online, né? Com os estudos. O Mercado Solidário ele continua. Se você quiser contribuir, você pode procurar o pastor, pode mandar uma mensagem, né? A gente vai buscar os alimentos na sua casa, ou a gente marca de encontrar a igreja para que você possa trazer. Se você tiver o desejo de devolver o seu dízimo, a sua oferta, né? O Pix da igreja tá aí na tela da sua televisão, do seu computador. Então você pode ter a liberdade de estar devolvendo ao Senhor, né? Com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Ele também tem feito várias coisas por mim, pela minha família. Então fique à vontade. Amém? É uma honra, né? Poder estar aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. É sempre muito bom poder ministrar a palavra do Senhor de uma forma diferenciada, como eu já mencionei. Eu gosto muito de interagir, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de olho no olho, gosto de perguntar as coisas, gosto dessa interação, mas são experiências, né, para a nossa vida. E nessa noite eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito relevante para a nossa vida pessoal. Nós vamos falar sobre os nossos temperamentos, sobre temperamentos transformados, na verdade. Como o Espírito Santo, ele pode transformar o nosso temperamento. E quando os nossos temperamentos eles são transformados, a nossa vida ela muda por completo. E nós decidimos que não será apenas uma mensagem. Nós vamos fazer uma série de mensagens sobre os temperamentos transformados. Porque é uma palavra que ela tem muitos detalhes. Ela é rica em detalhes. Então, para que eu fale com você sobre o que é temperamento, quais os tipos de temperamento, para que nós possamos entrar na palavra e eu te dar exemplos bíblicos sobre temperamento, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Não seria possível fazer de forma, vamos dizer assim, bem feita em uma só ministração. Então nós vamos fazer uma série de mensagens sobre os temperamentos transformados. Amém? Eu espero que você participe conosco dessa série, que você acompanhe, né, todas as mensagens, que se você tiver o desejo de pegar um caderno, uma caneta para estar anotando, que durante a ministração você possa ir identificando qual é o seu tipo de temperamento, para que você ore e peça ao Espírito Santo que te transforme também. Assim como eu fui transformada, assim como ainda estou sendo transformada,
que você também possa receber essa transformação na sua vida. Nós nascemos, né, com um tipo específico de temperamento, mas à medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor, à medida em que vamos amadurecendo como cristãos, o nosso temperamento ele vai sendo modificado. Por isso que nós vamos falar sobre 4 tipos de temperamento essa noite. E talvez você se identifique com um tipo de temperamento. Eu sou desse temperamento, eu sou colérico. Eu sou fleumático. Não, eu sou sanguíneo. Eu sou melancólico. Ou talvez você se identifique com mais de um tipo de temperamento. Você se identifique com 2. Você tenha um temperamento e você tem um outro temperamento, um secundário. Você tem um temperamento principal e um secundário. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está amadurecendo espiritualmente. De acordo que a gente vai amadurecendo, o Senhor vai nos transformando. E nós temos pontos fortes e pontos fracos do temperamento. E quando nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme, nós aprendemos a potencializar os pontos positivos do nosso temperamento. E o Espírito Santo ele nos ajuda a minimizar todos os pontos negativos. Amém? Que você entenda isso nessa noite. Eu quero te explicar sobre os temperamentos de uma forma bem simples, para que você possa compreender. E se você tiver alguma dúvida, né, quiser mandar uma mensagem pessoal, ou se você quiser mandar alguma mensagem no direct da igreja, para eu estar te respondendo sobre alguma dúvida que você tenha sobre a mensagem de hoje, você pode se sentir à vontade também. E falando em temperamentos transformados, geralmente quando eu vou ministrar alguma passagem, isso sempre aconteceu comigo desde novinha, o Espírito Santo ele me confronta muito sobre o tema a ser ministrado. Sempre acontece. E essa semana que se passou, estudando sobre esse tema, eu fiquei pensando em tantas coisas que já aconteceram na minha vida, tanto boas quanto ruins, que são resultado de um temperamento. Muitas vezes impulsivo, muitas vezes explosivo, né? Tudo que acontece na nossa vida é resultado do nosso temperamento. E o Espírito Santo trazendo à minha memória como eu já mudei em várias situações, né? Ele trouxe à minha memória situações que eu passei e que eu poderia me irar, que eu poderia chorar, que eu poderia me desesperar, e que hoje, quando acontecem, eu ajo de forma natural. Por quê? Porque houve uma mudança no meu temperamento. Porque o Espírito Santo, ele fez a obra em mim. Amém? E é isso que eu desejo para você nessa noite. Que você abra o seu coração e que você permita que o Espírito Santo transforme a sua vida. Quantos lares são destruídos? Quantos relacionamentos perdidos? Quanta falta de perdão, né? Quanta impaciência, quanta impulsividade, porque nós não sabemos controlar o nosso temperamento. Certo? Então eu quero falar com você nessa noite que existem 4 tipos de temperamento. Existe o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático, o temperamento colérico e o temperamento melancólico. Mas o que é temperamento? O temperamento, para a ciência, ele nada mais é que um conjunto de características que determinam o meu comportamento. Então, a forma com que eu me comporto diante de algumas situações, isso fala sobre o meu temperamento. São características próprias, com traços que formam também o quê? A nossa personalidade. A palavra temperamento, ela vem do latim temperare, que significa misturar corretamente, regular ou equilibrar. Temperar, né? Então, temperamento é equilíbrio, é tempero. Como está a sua vida emocional? Está equilibrada? Que tempero você tem colocado na sua vida? Né? Nós que somos mulheres, que cozinhamos na nossa casa,
entendemos muito de tempero. Na minha casa a gente sempre brinca, sempre. Não passa uma refeição sem a gente sentar à mesa e perguntar: qual que é a nota? Como que está o tempero? Porque lá em casa todo mundo cozinha. Os meninos cozinham muito bem, o Laércio cozinha muito bem. E quando eu penso nisso, como que está o tempero, né? Eu penso, como que está o tempero da sua vida? Seu tempero está equilibrado? Ou será que a sua vida está uma vida sem sal? Como que está o tempero da sua vida hoje, nessa noite? Qual a forma que você está vivendo? Será que a sua vida está muito salgada? Será que você tem colocado tempero demais? Tem colocado muita pimenta? Está uma vida exagerada? Como está você nessa noite? Eu quero que você pense sobre isso. Muitas vezes, né, a grosso modo, nós quebramos a nossa cara, nós damos murro em ponta de faca, nós patinamos em algumas situações porque nós não equilibramos a nossa vida emocional. Porque nós não equilibramos o tempero da nossa vida. Porque ela não está equilibrada, ela não está de forma correta, como deveria estar. E eu quero falar com você nessa noite que quando a nossa vida emocional ela está equilibrada, a gente se conhece. É importante o autoconhecimento. Quando a sua vida está equilibrada, quando o seu temperamento ele está equilibrado, você sabe até onde você pode ir. Você sabe quais são as suas limitações, assim como eu falei no começo. Você sabe quais os seus pontos fracos, você sabe quais os seus pontos fortes. Então nós precisamos de uma vida equilibrada, de um temperamento equilibrado. E para dar início a essa palavra, eu quero ler com você Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Esse versículo vai nos dar um direcionamento sobre ter os temperamentos transformados, sobre transformar os nossos temperamentos. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vou repetir para você: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sabe o que Salomão está querendo nos dizer aqui em Provérbios? Que melhor é a pessoa calma, a pessoa paciente, né, longânima, com um ânimo longo, a pessoa passiva, do que aquele que é reconhecido. Que é melhor nós sermos pacientes diante das situações do que conquistarmos algumas coisas. Ah, mas você não quer conquistar nada? Eu quero. Eu quero conquistar várias coisas e eu vou conseguir em nome de Jesus. E o reconhecimento, ele é bom, ele é ótimo. Mas o que Salomão está querendo nos dizer aqui é que não adianta eu realizar grandes feitos se eu não tiver domínio próprio. Sabe, a Bíblia, ela deixa claro que nenhuma conquista que eu venha ter supera a conquista de mim mesmo. Do que adianta eu conquistar tantas coisas e eu não me conhecer? Do que adianta eu ser reconhecida lá fora, mas dentro da minha casa eu não ser valorizada? Porque lá fora eu sou reconhecida pelas coisas que eu faço, pela alegria que eu tenho, pela compaixão. Mas dentro da minha casa eu não sou esse tipo de pessoa. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho equilíbrio, eu destruo as coisas ao meu redor. Eu não tenho harmonia dentro da minha casa, eu não tenho harmonia com os meus amigos, eu não tenho harmonia no meu trabalho. Você entende? Quantas coisas nós já perdemos porque nós não nos controlamos? Quantas coisas nós deixamos de realizar porque nós não temos controle?
sobre nós. Como eu reajo diante de algumas situações? Mas isso faz parte do temperamento, sim. A forma como eu reajo diante das adversidades, dos problemas, de qualquer situação na minha vida, ela faz parte do meu temperamento. E se você quer de fato ter um temperamento transformado, você deve responder essa pergunta, aí onde você está. Como eu reajo diante de um problema? Quando você está diante de uma adversidade, de uma situação difícil, qual é a sua reação? Eu vou te dar algumas opções. Diante de uma adversidade, você enfrenta? Você grita? Você chora? Você se deprime? Ou você foge? Como você reage diante das adversidades? E isso tem a ver com o seu temperamento. A forma que você reage tem a ver com o seu temperamento. Amém? O temperamento é o que compõe todas as nossas reações. E para nós reagirmos de forma correta, nós precisamos nos conhecer. Né? Um exemplo assim simples. Há 6 anos nós mudamos para Guanhães e nós viemos para a igreja visitar e nós ainda estamos aqui. Mas há pessoas que mudam e vêm a uma igreja e no primeiro obstáculo, na primeira situação ruim, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Situações ruins acontecem com todos, dentro e fora da igreja. Às vezes acontece uma coisa mínima e a gente já pensa, eu vou sair dessa igreja, não é para mim. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, eu quero te dizer que é porque você não se conhece e você não conhece os seus temperamentos. Quando nós nos conhecemos diante de uma situação dessa, quando você se conhece, você não foge. Você entende? Você enfrenta. Então nós precisamos nos conhecer para enfrentar algumas situações da nossa vida, mesmo que pequenas. Quando nós nos conhecemos, nós somos equilibrados emocionalmente e nós não nos deixamos levar por pequenas coisas. Em uma situação dessa, que eu dei um exemplo, ao invés de você fugir, você vai enfrentar. Por quê? Porque você não pode excluir as suas emoções. Emoções não foram feitas para serem excluídas. Emoções foram feitas para serem tratadas. Amém? E eu vou te falar 3 passos que nós precisamos para compreender os nossos temperamentos. Nós precisamos de 3 coisas para compreender os nossos temperamentos. Nós precisamos, primeiro, nos conhecer. Segundo, equilibrar a nossa vida emocional. E em terceiro passo é conhecer o nosso próximo e ajudá-lo em suas limitações. Como eu já disse antes, se eu não me conheço, eu não posso conhecer você, nem posso conhecer o Senhor. Eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu não ajo por impulso. Quando eu me conheço, eu tenho uma reação diferente diante dos problemas. A impulsividade, ela é uma reação de quem não se conhece. Quando eu me conheço, eu não compro por impulso. Eu não vendo por impulso. Sabe, eu não saio de um serviço por impulso. Eu não termino nem entro em um relacionamento por impulso. Quando eu me conheço, eu faço boas escolhas. E a palavra de Deus diz que as nossas escolhas, elas são como sementes. Se nós plantarmos, um dia nós vamos colher. E quando eu me conheço, eu faço boas escolhas. Porque quando eu me conheço, tudo aquilo que eu faço é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E por mais que as suas escolhas pareçam bobas, porque quantas vezes nós somos taxados de bobos? Ah, você é tão boazinha que você chega a ser boba. Por quê? Porque eu escolho bem. Porque eu faço boas escolhas, direcionadas pelo Espírito. E tudo aquilo que nós fazemos, direcionados pelo Espírito Santo,
Eu brinco muito de falar assim, o que Jesus faria nessa situação? Ah, você é boba de ter feito isso. Você abriu mão disso. Ah, você sempre perde. Você sempre não sei o quê, você sempre isso. Gente, entenda uma coisa, o Senhor ele não fica devendo nada para ninguém. Quando eu faço boas escolhas, eu planto boas sementes e um dia eu vou colher. Se não for aqui nessa terra, vai ser no céu de glória. Sabe? Não se arrependa das escolhas que você faz direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor um dia vai te honrar. Amém? Quando eu me conheço, eu começo a compreender Eclesiastes 3. Eu até deixei aberto aqui. Quando eu me conheço, eu começo a compreender que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu me conheço, eu sei que há tempo de nascer, que há tempo de morrer, que há tempo de plantar, que há tempo de se arrancar o que se plantou, que há tempo de matar, que há tempo de curar, que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, que há tempo de prantear e tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Amém? Quando eu me conheço, eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não ajo por impulsividade. Eu ajo com moderação, sabendo até onde eu posso ir, sabendo quais são as minhas limitações, sabendo que é a hora de falar e que é a hora de se calar. Quantas situações ruins, né, na nossa vida pessoal ou dentro da nossa casa poderiam ser evitadas por nós mulheres, se a gente se conhecesse melhor, se a gente permitisse que o Espírito Santo nos transformasse. E se a gente entendesse Eclesiastes, quantas discussões, quantas brigas, quantos divórcios poderiam ser evitados se a gente entendesse que às vezes uma palavra, às vezes um momento que você poderia calar e evitar uma confusão. Às vezes uma palavra maldita poderia evitar a morte de alguém. Às vezes uma ação, uma impulsividade, uma falta de paciência podia te livrar de um problema tão grande. Infelizmente, quando nós não nos conhecemos, nós agimos por impulso. Nós agimos fora da vontade do Senhor. Nós queremos passar na frente do tempo do Senhor. E nós colhemos coisas ruins. Porque quando nós não plantamos bem, nós não colhemos bem. E o segundo passo que eu preciso para compreender os meus temperamentos é equilibrar a minha vida emocional, né? Quantos de nós não são reféns da vida emocional? Nós não podemos ser reféns das nossas emoções. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Quantos de nós não acorda triste? Durante o dia fica eufórico. À noite já está chorando de novo. Ou está alegre e do nada fecha a cara. Quantos de nós não temos sido refém das nossas emoções? E Deus não quer que nós sejamos reféns das emoções. Mas Ele deseja que nós tenhamos as nossas emoções equilibradas. Uma vida transformada e equilibrada emocionalmente. Deus, Ele não quer que nós sejamos instáveis, né? Até mesmo nas nossas escolhas, a gente não sabe o que quer. O que você quer fazer? Ah, que curso? Você muda, fica. Nós somos muito instáveis e nós precisamos pedir para o Espírito Santo trabalhar nas nossas emoções. Tudo que não tem equilíbrio causa destruição. Então nós precisamos de uma vida emocional totalmente equilibrada. E como nós vamos ter uma vida emocional equilibrada? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Eu tenho uma área do meu temperamento que me causava aprisionamento. Eu era escrava dessa área, porque eu era muito tímida. Muito tímida, muito. E
eu estava sendo aprisionada nessa timidez. E eu fui rompendo isso na minha juventude. E graças a Deus, hoje não tem mais esse problema. Embora eu ainda sou um pouco retraída, mas eu não deixo a timidez me dominar. Você entende a diferença? Ah, quer dizer que você perdeu toda a timidez? Não. Quer dizer que eu não deixo a timidez me dominar. Eu não sou mais escrava da timidez. Hoje eu tenho controle sobre ela. O que tem te prendido? O que tem te aprisionado? Em que emoção você está presa? Na última ministração nós falamos sobre o medo. De como ele nos aprisiona e de como a gente perde oportunidades maravilhosas na nossa vida por conta dessa prisão. E hoje eu quero trazer isso para você sobre emoção e temperamento. Que ponto fraco do seu temperamento tem te aprisionado? Durante a semana eu coloquei no Instagram alguns vídeos, alguns posts sobre temperamento. O pessoal participou bastante, falou que já identificou qual temperamento é. Então eu te pergunto, você tem sido aprisionado por algum ponto fraco do seu temperamento ou das suas emoções? Nós não podemos permitir isso, não é o que o Senhor quer para nós. Eu também não gosto muito de altura, não sou fã de altura. Mas em 2018 eu tive uma experiência de descer com os meus filhos numa tirolesa, para não deixar o quê? Esse medo me dominar. Foi assim, meio na empolgação. E eu confesso que quando eu já estava com o capacete, com todos os acessórios e pendurada no cabo de aço, numa altura terrível, eu dei uma regada, só que não tinha mais como voltar atrás. E eu lembro que eu perguntei para o instrutor, o que acontece se a minha mão soltar? Você vai virar de ponta cabeça, mas não preocupa não, que você não cai não. Aí na hora que eu fui virar para trás, perguntar para ele assim, o quê? Ele me empurrou. E a gente tem um vídeo lá em casa, dessa minha descida na tirolesa, e a única coisa que você ouve no vídeo é falando, ai meu Deus. Mas eu fui. E eu estou te contando isso para quê? Para te impulsionar a reagir diante dessa escravidão, de algo que tem te prendido em suas emoções e seus temperamentos. O terceiro passo é conhecer o meu próximo e ajudá-lo em suas limitações. Como eu já falei, não adianta me conhecer e não conhecer o meu próximo. Quando eu conheço o meu próximo, a gente consegue viver em harmonia. Se eu estou em um ambiente de trabalho que está cheio de pessoas melancólicas, que é um temperamento, e eu quero agir com elas como se fossem sanguíneos ou coléricos, não vai ter uma boa relação. Vai acabar dando uma briga. Porque se eu brincar com um melancólico, ou com um fleumático, que é mais tranquilo, ele vai levar numa boa, um tipo de brincadeira que eu fizer, e vida que segue. Mas se eu fizer a mesma brincadeira com um melancólico, pode ser que ele fique chateado, chore muito. Se eu fizer a mesma brincadeira com um colérico, pode ser que ele fique bravo, que ele queira partir para cima. E se eu fizer a mesma brincadeira com um sanguíneo, ele vai levar na esportiva, vai rir comigo e acabou. Você entende? Por isso que eu preciso conhecer as pessoas que estão ao meu redor, E o temperamento, ele é essencial para me conhecer a mim mesmo, para me conhecer o próximo. E só falando rapidinho sobre conhecer o próximo, nós temos que tomar muito cuidado para quando nós formos lidar com alguém, a gente não, como que eu posso dizer? A gente não confundir o temperamento da pessoa com o caráter da pessoa. Porque nós não somos juízes de ninguém. Mas se formos julgar alguém, nós temos que julgar pelo seu caráter, não pelo seu temperamento. Muitas vezes a gente fica chateado, fica bravo, irado com alguém que é muito brincalhão. Quem não tem um amigo assim? Ou alguém na família que brinca o tempo todo, quando é para brincar, e quando era para parar a brincadeira, ele continua brincando. Um engraçadinho que está sempre cutucando alguém, querendo falar alguma coisa e chamar a atenção. E às vezes isso nos chateia. Nós temos que relevar,
Porque isso não é o caráter da pessoa. Se a pessoa é muito alegre, né, brinca demais, esse é o temperamento da pessoa. Se a pessoa é triste, é o temperamento dela, tem um temperamento triste. Se é uma pessoa muito leal, é o temperamento dela, uma pessoa boa. O que nós temos que julgar é o mau caratismo. É quando uma pessoa ela é falsa, quando ela trai, quando ela mente, quando ela quer conquistar alguma coisa, passando por cima do outro. Então, não confunda temperamento com caráter. Temperamento é o que nós somos. Caráter é aquilo que nós fazemos, né? Nós somos alegres, nós somos tristes, nós somos bons. Esse é o nosso temperamento. Agora, caráter. Eu sou falsa. Eu minto, eu traio. Isso é o caráter. Há uma diferença gritante nisso. Então, nós não podemos confundir. Agora eu quero falar com você sobre os temperamentos. Sobre os 4 tipos de temperamentos, para você identificar aí. O primeiro temperamento que eu quero falar com você nessa noite é sobre o temperamento colérico. Quero te explicar uma coisa. Enquanto eu estiver falando sobre esses temperamentos, eu não quero que você se sinta mal pelas qualificações. Não existe um temperamento melhor que o outro, tá? E eu escolhi 5 características, né? 5 qualidades, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de cada temperamento. Só para você ir identificando. E nas outras mensagens, quando nós formos falar sobre cada um deles especificamente, aí eu vou trazer mais coisas e a gente vai entrar mais em detalhes. Sobre o colérico, os pontos fortes de quem é colérico. Ele é um líder nato, né? É o cara ou a mulher que sempre sai na frente para fazer alguma coisa. Quando alguém está falando algo, fala, eu vou escolher uma pessoa, ele já levanta e fala, me chama. Esse é o colérico. Isso é um dos pontos positivos dele, um ponto forte. Outro ponto forte do colérico é que ele é corajoso. Quase não tem medo de nada. Ele não tem medo de se mostrar. O colérico, ele é assim. Ele chega e você sabe que ele chegou. Outro ponto forte é que ele é estratégico. Ele sempre gosta de liderar e ele sempre gosta de dar ordens. Ele tem estratégia para tudo. Um outro ponto forte é que ele é vivaz. Ele tem vivacidade, ele tem muita energia. E o último ponto forte do colérico é que ele é prático, né? O colérico, numa conversa que você tem com o colérico, quando você está ali nos 30 segundos da sua conversa, ele fala, e aí? Não, pula, pode falar, qual que é a conclusão? Porque ele é prático demais, ele não tem paciência. E os pontos fracos do colérico, vê se você está identificando aí na sua casa. O primeiro ponto fraco do colérico é que ele é ambicioso. A ambição não é algo ruim, né? É um desejo de crescer. Você só tem que ter cuidado para você não ser ambicioso demais. O outro ponto fraco do colérico é que ele é dominante. Ele sempre quer dominar a situação. Se um colérico está num relacionamento, ele sempre é o dominante. Ele sempre quer saber onde você está, com quem você está, que horas você vai, que horas você chega. Esse é um ponto a ser trabalhado. Outro ponto a ser trabalhado do colérico é que ele é impaciente, né? O famoso tolerância zero. Ele não tem paciência para as coisas. Um outro ponto fraco é a arrogância. Ele quer sempre colocar a sua visão acima das outras. Ele sempre é o dono da razão. O colérico, ele sempre tem razão em tudo. Ele não aceita estar errado. E o último ponto fraco que eu coloquei aqui é que ele é intransigente. É uma pessoa inflexível. Se você pisar no calo do colérico, ele vai demorar um século para esquecer. Pode passar 3 anos, 5 anos, que ele sempre vai lembrar que você
fez alguma coisa. E ele é difícil para perdoar. E também ele é muito difícil para pedir perdão. Então esses são os pontos fortes e os pontos fracos do colérico. Agora eu quero falar com você sobre o sanguíneo. O temperamento sanguíneo é o mais fácil de ser reconhecido, né? O sanguíneo é aquela pessoa que vai pegar um ônibus de viagem e pega um ônibus errado, né? Entra no ônibus cheio de chineses. Com meia hora o sanguíneo está ali gesticulando e conversando com todo mundo. Por quê? Ele é espontâneo demais. Ele faz amizade fácil. Então o sanguíneo ele é um dos temperamentos mais fáceis de você reconhecer. E o ponto forte do sanguíneo é que ele é muito alegre. Ele é de bem com a vida, ele é para cima. Tudo para ele tá bom. Toda hora que você chamar ele para fazer alguma coisa, ele está disposto. Esse é o sanguíneo. Um outro ponto forte do sanguíneo é que ele é participativo. Você conhece alguém assim? Um sanguíneo na sua igreja? Ele faz parte de todos os ministérios. Tudo que você chamar, ele participa. Um outro ponto forte é que o sanguíneo, ele é acolhedor. Ele é receptivo. Se você vai na casa de um sanguíneo, ele te recebe muito bem, né? De uma vez só ele te dá água, café, sorvete. Ele te atende muito bem. Outro ponto forte é que ele é muito comunicador, fala muito. Quando o sanguíneo ele vai conversar alguma coisa com você, é o famoso senta, cruza as pernas e pega um cafezinho. Você perguntar uma coisa mínima para ele, ele quer te contar a história inteira desde o começo. E o último ponto forte é que ele é muito otimista. Para o sanguíneo, tudo que você chamar e tudo que você falar com ele sobre algum projeto que você vai fazer, para ele tudo vai dar certo. E o ponto fraco do sanguíneo é que ele é exagerado. Ele sempre exagera em tudo que ele vai falar, né? Ah, você foi na pizzaria ontem, comeu quantos pedaços de pizza? 70, né? Comeu 3, ele é exagerado. Outro ponto a ser trabalhado no sanguíneo, que ele é exibido. Não tem como você estar em um ambiente e o sanguíneo chegar e você não saber que ele chegou. Chega chegando, né? Ele gosta de se exibir. Outro ponto fraco, ele é impulsivo, né? Um sanguíneo nunca daria certo no leilão, porque ele compraria tudo, ele age por impulsividade. Outro ponto fraco, ele é agressivo, né? Ele grita muito, mas ele é o famoso grita e não faz. Aquela pessoa que entra numa briga, né? Ah, eu vou te pegar, mas não sai do lugar. Ele só fala. E o último ponto fraco do sanguíneo é que ele é inconstante. Ele nunca termina nada que ele começa, né? Surge um propósito na igreja, vamos ler a Bíblia esse ano. Ele começa todo empolgado, na impulsividade, e quando termina Gênesis, ele desiste. Já leu Gênesis 70 vezes, porque ele sempre começa e termina em Gênesis. Quando a gente fala de pessoa sanguínea, não sei você, mas a primeira pessoa que vem à minha mente é Pedro, né? Que Pedro é o famoso sanguíneo. E nós falamos sobre o colérico também. 2 pessoas na Bíblia que eu vejo assim que são totalmente coléricas é Paulo e Sarai. Ela também tem uns pontos de colérica. Eu estava estudando essa semana, eu falei assim, ela é colérica, é dominante, né? O marido fez algumas coisas porque ela falou, age por impulsividade, passou algumas vezes na frente de Deus. E agora eu quero falar com você sobre o fleumático. O fleumático, ele também tem os pontos fortes e os pontos fracos. Um ponto forte do fleumático é que ele é muito compreensivo, né? O fleumático ele é compreensivo, ele é super tranquilo também. Outro ponto forte do fleumático é que ele é observador. Ele olha para você e ele consegue enxergar suas qualidades e seus defeitos. Ele consegue observar os detalhes. Outro ponto forte do fleumático é que ele é organizado.
né? Se você tira algo do lugar, o fleumático ele já se irrita. Ele gosta também de silêncio. Ele zela pelo silêncio. E o último ponto forte do fleumático é que ele gosta de rotinas. Porque a rotina, ela tende a ser organizada. E ele gosta da organização, né? E o ponto fraco do fleumático é que ele é indeciso. Ele não consegue escolher as coisas. Ele não consegue ter uma direção. Ele é muito indeciso. Um outro ponto fraco é que ele é procrastinador. Ele tem a tendência de adiar as coisas, né? Quem é esposa de um fleumático sofre. Por quê? A gente pede ele para fazer alguma coisa, às vezes trocar um chuveiro, trocar uma torneira. Ele faz no tempo dele. Isso quando faz. Então o fleumático, ele procrastina as coisas, ele demora para fazer. Ele é tranquilo demais, ele é paciente demais. Um outro ponto dele é que ele é inveterado. Dificilmente você vai conseguir fazer um fleumático mudar de opinião. Um outro ponto do fleumático é o perfeccionismo. Ele é muito perfeccionista. É difícil quando ele recebe algo para fazer. Porque ele quer que tudo seja feito com perfeição. E uma coisa que eu aprendi é que o bom é inimigo do ótimo. O fleumático, ele se preocupa tanto em fazer com perfeição que ele quer entregar algo ótimo, quando o bom seria suficiente. Um exemplo de fleumático que nós temos na Bíblia é Moisés, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que Jetro falou com Moisés, pegou Moisés, na verdade, conversando com os israelitas, desde manhã até a noite. E Jetro falou com ele assim: para com isso, você não vai dar conta de fazer tudo. Aprenda a delegar funções. E o fleumático, ele tem dificuldade para delegar, porque ele acha que ninguém é capaz de fazer as coisas como ele. E o último ponto fraco do fleumático é que ele é seletivo. Ele desconfia demais das pessoas e acaba selecionando muito as suas amizades. E por último, mas não menos importante, eu quero falar com você sobre o melancólico. Os pontos fortes do melancólico é que ele é muito sensível. O melancólico é aquele que sente a tua dor. É aquele que para te ouvir, que pensa realmente naquilo que você falou, né? Na igreja, o melancólico é aquela pessoa usada por Deus, que participa das obras sociais. Porque ele realmente tem amor pelo próximo, ele vai à luta, ele se preocupa, ele é o que tem mais empatia. Um outro ponto forte do melancólico é a lealdade. Mais um ponto forte dele é que ele é fiel, né? Um melancólico que nós podemos encontrar na Bíblia é Abraão, né? O melancólico, ele é fiel, ele acredita, ele tem fé. E Abraão era assim, né? Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Outro ponto forte do melancólico é que ele é artista. A maioria de compositores são melancólicos. Por quê? Eles conseguem sentir a profundidade das coisas, né? Eles são muito intensos, muito profundos. Conhecem os tons menores das canções, fazem canções maravilhosas, escrevem textos maravilhosos. Então o melancólico, ele é artista. Um outro ponto forte dele é a paciência. E os pontos fracos do melancólico é que ele é muito tímido, né? Paulo disse assim para Timóteo, que era um melancólico. Timóteo era melancólico. Deus não nos deu espírito de timidez, mas Ele nos deu espírito de moderação e de poder. Então, um ponto fraco que tem que ser trabalhado pelo melancólico é a timidez. Outra coisa, ele é depressivo, né? Ele se fecha. Como assim depressivo? Ele se fecha para as circunstâncias. Mas nós não podemos exagerar nesse se fechar das circunstâncias, se você for um melancólico. Porque quando a gente se fecha demais, a gente pode se entregar à tristeza.
Um outro ponto fraco dele é o pessimismo. O melancólico, ele sempre é pessimista. Tudo que você fala com ele, ele sempre olha pelo lado negativo. O penúltimo ponto fraco dele é que ele é solitário. Ele gosta de trabalhar sozinho. Até trabalha em equipe, mas se for sozinho, para ele é melhor. E o último ponto fraco é que ele é dissimulado. Você sempre vai perguntar alguma coisa para o melancólico e ele nunca vai te responder, ele nunca vai se abrir. Ele sempre vai dizer que está tudo bem. Ele é muito bom quando nós falamos no começo para ouvir e para ajudar, mas ele não se abre para ajuda. É muito difícil o melancólico abrir seu coração e você tirar alguma coisa dele. Eu espero que você tenha conseguido, se achar no meio desses temperamentos. E eu espero que essa palavra hoje tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero que você feche seus olhos, mulher, aí na sua casa, onde você está. Ou se você está ouvindo essa ministração no seu trabalho. Se for possível, você fechar os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter trazido essa palavra. Senhor, eu quero que o Senhor visite cada uma das minhas irmãs nessa noite. Que o seu Espírito Santo vá de encontro com a vida de cada uma delas. Que o Senhor as ajude, Deus, a controlar o seu temperamento, a controlar as suas emoções. Que o Senhor dê um direcionamento, Senhor, para elas, para que a vida emocional delas possa ser transformada. Nós sabemos que nós temos temperamento difícil, nós somos impulsivos, nós somos impacientes. Quantas vezes nós passamos na frente do Senhor? Quantas vezes nós somos bravas, Senhor? Nós somos iradas. Quantas vezes nós falamos quando nós deveríamos ficar caladas? Quantas vezes nós somos dominadoras dentro da nossa casa? Quantas vezes nós não temos harmonia no nosso trabalho, meu Deus? Com os nossos amigos, nós passamos do limite. Mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha com seu Espírito sobre a nossa vida. Que o Senhor venha com um espírito de transformação na nossa vida nessa noite. Nós queremos ser diferentes, Jesus. Nós queremos ser lembrados, Senhor, por sermos mulheres virtuosas, mulheres que honram a sua casa, mulheres que honram o seu marido, mulheres que exaltam os seus filhos, mulheres que louvam o seu nome, mulheres que esperam com paciência. Nós queremos, Senhor, sermos mulheres segundo o teu coração. Nós queremos que o Senhor transforme as nossas emoções nessa noite. Que o seu Espírito Santo entre no nosso coração e faça morada. Que diante das adversidades, diante das situações, diante dos problemas, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria. Que nós possamos, Senhor, reagir conforme o Senhor reagiria. Que nós sejamos lembrados, Senhor, por sermos esse tipo de mulher. Nós já queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós sabemos que muito mais o Senhor há de fazer. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser.